Olá, vou atender pelo nome de Diego aqui nesse relato. Desde jovem, sempre tive experiências estranhas ao meu redor. Depois do medo infantil ser vencido pela maturidade, veio o interesse e a curiosidade, e na primeira oportunidade comecei a investigar casos sobrenaturais, mas o que mais me intrigava e me interessavam sempre foi a respeito de lobisomens. Em 2011, através de uma página que escrevia algumas matérias e publicações a respeito dos meus estudos, uma moça entrou em contato comigo, me relatando muito do que ocorreu com ela na infância até a fase adulta. A moça que nesse relato vai se chamar Salete. Não demorou muito, marquei de me encontrar com Salete. Seria uma viagem considerável para mim, da região central do Rio Grande do Sul até o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, mas precisamente na cidade de Dayal, Santa Catarina. O encontro foi marcado em um hotel central da cidade, que é poucos minutos de carro de Blumenau. Porém, haviam muitas condições a ser cumpridas por mim para tal encontro a pedido da Salete. Segundo ela era uma licântropa, mas ela não chamava assim. Ela chamava de Canis. E não estava só. Dizia pertencer a um grupo, uma espécie de irmandade, algum clã, com vários canes, e ela me encontraria por fora, quase que em segredo, pois eram muito rígidos com as suas regras quanto a contato com pessoas de fora do clã, mas que devido às minhas matérias, ela estaria me dando um voto de confiança, até porque ela acreditava que eu poderia contribuir com algo para o clã. Bom, hora marcada, o horário até o máximo que eu poderia andar na rua foi estabelecido por ela. O horário da minha partida também. Ela sempre enfatizava, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Cheguei à cidade, peguei um táxi e fui para o hotel, e lá aguardei. Ela chegou rigidamente no horário, e já na chegada notei algo estranho. Era uma mulher pequena, de 1,65 m de altura no máximo, pesava de uns 55 a 60 quilos, mas inspirava muita imponência. Aliás, eu estava sozinho todo o tempo. Fiz tudo sozinho por minha conta e risco. Na época, não tinha muito a perder não, mas enfim. Fomos para o meu quarto no hotel, onde sentamos e começamos a conversar. Logo no início da conversa, percebi que ela parecia meio entorpecida. E já foi me explicando que ela estava passando por uma fase de adaptação, pois recentemente havia descoberto seu lado Canis e havia injetado em si mesma uma dose de morfina para controlar os seus impulsos. E seguimos a conversa. Ela me explicou um pouco das regras dos Canis, sobre o sangue Canis e vários outros assuntos. Foi uma conversa muito produtiva e ao mesmo tempo estranha sim. A presença dela provocava uma certa estranheza, mas para um curioso como eu, uma estranheza boa. Logo em seguida, a conversa tomou um cunho mais descontraído. A tensão no ar foi quebrada, mas ainda restava umas 2 horas até a hora estabelecida por ela para ir embora. E 3 horas depois, eu deveria sair da cidade. Perguntei se podia pedir um lanche para nós jantarmos. Ela disse que sim, mas que entregasse no quarto, que eu não deveria sair para buscar. Eu disse que tudo ok. Comemos, conversamos mais um pouco e logo depois de comermos, ela começou a ficar mais agitada. Perguntei se ela estava bem. Ela respondeu sim. Estou bem. Só acho que o lanche diminuiu o tempo do efeito da morfina, mas ainda está tranquilo. Essa agitação pendurou pelas próximas horas que estava ali. Ela fumava um cigarro atrás do outro, então faltavam poucos minutos para ela ir embora. Comecei a me despedir, agradeci pelo tempo e tudo mais. E foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Simplesmente, ela foi me dar um abraço, um simples abraço. Porém, no que ela me abraçou, ela me empurrou para longe, com força, muita força para alguém do tamanho dela. Eu a mantive calma e tornei a perguntar se ela estava bem. E ela respondeu: Se afasta de mim, só um pouco, não se aproxima.
Ela estava em pé, muito tensa, muito mesmo. Eu notava espasmos na mão dela e comecei a escutar estalos vindo dela. E notei que eram seus ossos, mas precisamente a maxila, que observei perfeitamente se deslocar de um lado para o outro, como se estivesse desconjuntando, mudando o traço do rosto dela rapidamente. Ela estava de olhos fechados. Então, ela colocou as mãos no rosto e se sentou na cama. E os estalos que eu ouvia não eram estalos de quando você estala os dedos. O seu ombro ou seus joelhos estalaram, e os estalos eram fortes, como de ossos quebrando mesmo, estalos secos. Vi os dedos dela ao rosto estalarem e se desconjuntarem do mesmo jeito. Fiquei observando, sem medo algum, e ainda nessa posição ela disse: o seu cheiro é muito bom. Aí comecei a me preocupar e disse: posso fazer algo para você se acalmar? E ela disse: só fica aí, espera, já estou me acalmando. Ela passou uns 5 minutos sentada na cama, com as mãos no rosto. E os estalos pararam. As mãos dela voltaram ao normal. Quando ela tirou a mão do rosto, também tinha voltado ao normal, mas estava assustada e me perguntou o horário. Eu respondi que era a hora exata que ela tinha marcado para ir embora. E rapidamente ela pegou a sua bolsa e eu perguntei se eu poderia acompanhá-la até o térreo. E ela disse que sim. E descendo as escadas, ela disse: desculpe, tu nem imagina o risco que tu correu por minha causa há pouco. Estou indo. Algum dia nos falamos novamente. Ela acelerou o passo e havia um táxi a aguardando. Ela entrou e foi embora. Eu voltei para o quarto, deitei e fiquei pensando no que havia ocorrido. Adormeci e acordei com o celular despertando 20 minutos antes do horário que ela havia marcado, para dar tempo de no horário exato estar fora da cidade. Levantei, chamei um táxi e fui embora. Consegui sair da cidade na hora certa, e bem aí chegou um SMS da moça dizendo: espero que já esteja fora da cidade. Farejaram o cheiro do seu abraço na minha roupa e ficaram muito bravos. Alguns saíram para ver se te encontravam. Respondi o SMS dizendo que sim, que já estava fora do perímetro do município. E ela respondeu: ótimo, se cuide. Até um outro dia. A experiência foi tão intensa que eu preferi não divulgar em nenhum lugar. E essa é a primeira vez que eu divulgo por esse canal no YouTube.